Bom, então aqui nessa aula 5 desse módulo 5, agora que a gente vai ver um pouquinho sobre esses mínimos quadrados. Então na aula passada eu falei sobre regra da cadeia, a gente começou a falar sobre mínimos quadrados, mas começou a ter muito cálculo e eu esqueci de um termo, então ficou mais complicado. Então eu resolvi dividir a aula para ficar mais fácil tanto para mim quanto para vocês entenderem. Então funciona o seguinte: a gente vai aplicar aquela ideia da regra da cadeia para fazer essa ideia aqui de mínimos quadrados, chamado como soma, que a gente vai trabalhar esse mínimos quadrados aqui, num princípio que se chama soma do erro quadrático. Então, qual que é a ideia aqui? Essa soma do erro quadrático eu vou chamar de soma do erro quadrado, essa aqui, tá? Essa ideia aqui começou desde Gauss, tá certo? Então, mesmo Gauss da Gaussiana começou a trabalhar essa ideia. Depois foram outros matemáticos até Laplace fazer uma generalização para para fazer uma generalização desse conceito aqui. Como que funciona? A ideia aqui é o seguinte: quando você tem uma série de dados, como por exemplo essa série aqui que a gente está trabalhando, tá? Da safra, que a gente safrou as datas aqui pelos meses e anos e consumo de energia, que a gente pegou essa base, a ideia é como a gente pode criar a partir daqui uma taxa de uma linearização para esses dados. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa aqui, antes de entrar naquele Word, vou fazer o seguinte: a minha safra eu vou chamar de X, aqui vai ser os pontos X, tá certo? E aqui, o gigawatt-hora não vai ser meu X, mas a derivada dessa energia, aqui, a taxa de variação desse DE aqui, vai ser o meu Y. Tá? Esse cara vai ser a minha função aqui, vai ser meus pontos, no caso, vai ser meus YI, ou seja, cada pontinho. Então, o que eu vou fazer aqui? A ideia aqui é sempre esse ponto final menos inicial, tá? Então, eu vou começar aqui desde esse ponto 1, tá certo? Até o ponto 143 que eu tenho aqui. Bom, nós temos aqui essa quantidade de pontos que nós estamos trabalhando aqui. Muito bem. Então vamos ver. Vamos fazer um gráfico desse y aqui por esse x aqui. Então a ideia aqui é o seguinte, ó. Vou fazer um gráfico de linhas mesmo que vai ficar bom, vai ficar bacana. Vou pegar aqui esses pontos, tá certo? Vou colocar esse gráfico aqui, para a gente dar uma olhada. Selecionar dados, adicionar. A minha série é essa daqui. Perdão, o nome da série. Aqui é Y, aqui é DE. DE por DT. Né? E aqui a gente está colocando os valores da série, que são esses valores aqui. Pronto. Aqui nos rótulos do eixo na horizontal, eu vou colocar as datas. Eu tenho aqui. Então, vai ser essa é a primeira data. Então, a gente tem aqui acontecendo. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitada nesse gráfico aqui rapidinho. Aqui nesse eixo, vou jogar esse eixo para baixo. Opções do eixo aqui, vou pedir para ele cruzar lá embaixo para mim. Fazer cruzamento no eixo principal, começo, fim, principal a cada 4 meses, vou deixar assim mesmo. Eixo cruza entre as datas, na data máxima, vamos colocar aqui embaixo não, na data específica, entre as datas mesmos. E a gente pode colocar, aqui é texto, data, deixar da forma que está aqui mesmo. Pode colocar na ordem inversa, mas não fica bom não. Vou deixar aqui mesmo. E a ideia aqui é a gente criar, então, por essas datas que eu tenho aqui, aqui embaixo, que não é tão interessante, vou colocar aqui, aqui você vai ter gigawatt-hora por mês,
Então, vou colocar o eixo, o título dos eixos aqui, no vertical. Aqui é gigawatt hora por mês, tá certo? A gente está vendo aqui. Gigawatt horas por mês, e aqui embaixo são os meses, né? Dentro dos eixos horizontal, e aqui são os meses. Então, o que a gente está fazendo aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer eixo na posição, escala, eixo principal, interno, cruz, rótulos, próximo ao eixo inferior. Achei aqui. Pronto, coloca aqui embaixo para mim. E agora aqui essas datas, a gente pode colocar uma formatação assim, ó. Personalizado, a gente coloca mês, barra no. Tá? Ele coloca dessa forma aqui para a gente ficar um pouquinho mais palatável. Então, o que vai acontecer? Aqui está o ponto zero, gigawatt-hora, ok. Eu quero saber, aqui a taxa, essa daqui já é uma taxa de variação ao longo do tempo. A gente vai ver então a ideia de aceleração. A gente vai ver se isso aqui está se isso aqui está crescendo ao longo dessa série ou não, e o quanto está crescendo. Então, para isso, a gente clica com o botão direito, adicionar linha de tendência, linear, a gente pode exibir a equação no gráfico e o R quadrado, para a gente ter uma ideia como que fica. Como isso daqui não é uma reta, né? Isso aqui é uma oscilação, aqui teria que aplicar a série de Fourier para pegar isso aqui melhor. A gente está querendo só ver se isso aqui está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. A gente chega nesses resultados, eu já vou discutir com vocês. Deixa eu só trocar essa reta aqui por uma forma que a gente consiga ver melhor. Deixa eu melhorar aqui, aqui eu vou colocar branco, aqui eu vou aumentar esses valores, aqui na reta, pronto. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, é observar esse valor aqui, isso aqui é como se fosse aceleração. Então, a gente vai ver como que ele calcula, através desses pontos, ele calculou esse coeficiente angular e esse coeficiente linear, tá? Que a gente está vendo, são essas duas coisas. Como ele tem uma taxa de crescimento, que vocês podem ver aí, tem uma taxa de crescimento aqui, tá certo? Ele está crescendo, é como se ele crescesse 0,0806 gigawatt hora por mês ao quadrado. Isso aqui que está mostrando isso daqui. Tá? Uma aceleração da sua taxa de crescimento. Essa é a ideia. Ou seja, ao longo do tempo, você está tendo um incremento de consumo de aceleração, de velocidade de consumo de energia. Tá certo? É isso que ele está pensando aqui. Então, como que a gente pode chegar nisso e como que é feito esse erro médio quadrático e como que está, o que está por trás dele, tá certo? Para calcular aqui, porque algumas coisas, mesmo que você tem muitas vezes uma coisa que parece uma linha, tá certo? Pode te dar alguns problemas ao longo do tempo. Então, vamos entender isso aqui direitinho. Vamos lá, olha só. Pra gente poder sacar tudo direitinho aqui. Essa ideia que começou, como eu falei para vocês, desde Gauss, ela é sistematizada da seguinte forma. Tá? Deixa eu inserir aqui uma equação. Essa soma do erro quadrático médio, ele é dado da seguinte forma. Ele é dado pelo somatório de um I que começa em 1 até N, ou seja, dos seus dados que começam no número 1 e vai até N, ou seja, no nosso caso aqui, os nossos dados começam no número 1 e vai até o 143, então nós temos essa contagem aqui de 143 números, tá? Sendo contado aqui, tá bom? Dessa contagem de 143 números que nós estamos contando, aqui vai ter 143, o que a gente tem? Cada ponto desse daqui é meu y observado. Então, aqui eu vou chamar de yi, tá certo? Eu chamo de yi observado, tá? O que significa esse i aqui, ó? Esse zinho é vou colocar subscrito, vai ser cada ponto i aqui. Então, esse aqui é o y1, esse aqui é o y2, esse aqui é o y3, assim sucessivamente, tá certo? Vou dar uma aumentada nisso aqui para ficar bem claro pra gente, tá? Aqui, ó.
E aí, o que vai acontecer? Vou pegar aqui, aumentar um pouquinho aqui. Esse Ozinho aqui, eu vou falar para vocês que é observado. Então, esse é o Y observado que a gente tem, certo? Então, esse aqui é o Y1 observado, o Y2 observado, o Y3 observado, o Y4 observado, o Y5 observado e assim sucessivamente, tá certo? Então, é isso aqui que a gente tem, vai ser o nosso Y aqui inicial, tá? Vou chamar de DE, DT aqui, pronto. Tá? É o que a gente tem, tá certo? Então, o que a gente está falando? Falando, olha, desse meu y i observado, eu quero pensar numa função, a gente já vai discutir sobre ela já, quero pensar numa função para cada ponto, para cada y novo, ou seja, uma função que eu vou calcular, de tal maneira que a hora que eu faço a diferença entre o observado e aquilo que eu calculei, ou seja, uma função que eu calculei, a hora que eu somar todos esses daqui, essas diferenças entre o observado e o calculado, eu estou pegando esses erros e elevando ao quadrado. Por que e fazendo a soma deles? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou querer depois, no final das contas, minimizar esse erro em função de alguns parâmetros. É isso que eu vou querer fazer. Por que a gente está elevando ao quadrado? Tá? Porque se a gente imaginar que eu tenho pontos, e simplesmente pegar o pontos e tirar de uma função, quanto mais eu aproximar dessa função, o que vai acontecer se eu tenho uma reta média passando por ali, por exemplo, uma curva média passando por ali, como eu estou pensando numa curva média, essa média, esses pontos médios com relação aos desvios que eu vou ter, a ideia é ir zerando se eu somo, tá certo? Então, se eu faço um menos o outro, ele vai ter que zerar. Por isso que eu levo ao quadrado, para não ter esse problema, tá bom? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, se a gente imaginar aqui, eu estou passando essa reta, passando essa reta entre nesses pontos aqui, chegando nesses coeficientes, o que eu vou querer fazer é passar uma reta de tal maneira que eu tenha o menor erro quadrático médio possível. E como que é essa reta? Como que é uma função de reta que a gente conhece? Essa função de reta que eu estou calculando, ela vai ser igual a que é um coeficiente angular, a x para cada ponto observado, certo? Mais um coeficiente linear, que é o intercepto da reta. Tá? Essa é a ideia que eu tenho. Isso daqui pode ser utilizado, você pode colocar qualquer função aqui dentro. O problema é que conforme você vai colocando funções, depende da função que vai ficando cada vez mais complexo para resolver. Vai ter que usar aí métodos de cálculos numéricos para fazer, porque a gente não encontra alguns parâmetros de função, ficando cada vez mais complexo. Quando é uma reta, você consegue encontrar, a gente chega em duas formuletas para calcular isso daqui, certo? Eu vou calcular o A e o B, a gente chega nas fórmulas dele, que eu vou mostrar para você aqui, e vamos discutir o que acontece, quais são uma das limitações desses caras aqui, qual que é a limitação de sair a partir daqui, o que ele está por trás disso, né? Então, para poder fazer isso, as contas que eu vou fazer aqui agora, a partir desse momento aqui, dessa equação, que eu vou chamar de equação, vou chamar aqui de equação 1, para ficar mais fácil para a gente, o que eu vou utilizar a partir dessa expressão aqui, eu vou fazer algumas denominações, tá certo? Eu vou fazer algumas notações para ficar mais fácil. Quais são as notações que eu vou utilizar? Ou seja, para não ficar escrevendo muita coisa aqui, para não ficar utilizando muito esses somatórios, eu vou fazer as seguintes notações. Quando eu estiver somando x, onde eu quero chegar com vocês isso daqui? Deixa eu colocar aqui. Para fazer isso aqui, quando eu escrever dessa forma, eu vou estar indicando isso daqui, ó. Só que é o x indo de i igual a 1 até n, tá certo? De x i. A gente está vendo aqui. xi observado nesse caso aqui, tá certo? Então, eu vou utilizar esse parâmetro aqui para a gente, tá? Para ficar mais fácil, tá bom? Então, para não ficar escrevendo assim, eu vou escrever assim. Outra coisa, então, quem que são esses caras?
Esses daqui são... Esses daqui, esses caras, eu vou chamar de soma dos valores de x observados. Tá? Bom, aqui embaixo, outra anotação que eu vou fazer vai ser o seguinte. Se eu utilizar isso daqui, ele é dado como este valor aqui, como se fosse esse cara, tá certo? Só que dado pela multiplicação dele mesmo. Então, ou seja, são esses valores aqui ao quadrado, tá? Então, esses amigos aqui, eu vou chamar de soma dos pontos, soma dos produtos de x e observado vezes x e observado. É isso que eu estou querendo falar aqui. Bom, é claro para todo mundo. Tá, esse outro ponto aqui. Quem que é o y? O y aqui vai ser a somatória aqui do... Esse cara vai ser a soma dos valores de y observados. Tá certo? A gente tem aqui. Quem que vai ser, quando eu estiver escrevendo isso daqui, eles vão ser a soma do produto, para mim vai ser isso aqui, ó, x i observado vezes y observado, tá? Então, ele vai ser a soma dos produtos x, y, i. Então, vai ser isso aqui que eu já vou deixar claro, vou deixar já pronto aqui para a gente, tá? X, i, y, i, observado. São essas duas coisas aqui, tá? E, por fim, aqui, para esses aqui, quando eu precisar escrever o computador N, isso aqui vai ser dado desta forma aqui. Se eu escrever, por exemplo, se eu tiver isso aqui, tá certo? Isso aqui nada mais é que a quantidade de pontos, tá? Isso aqui é a quantidade de pontos, tá certo? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar, por exemplo, a ideia de média. Então, se eu tiver, por exemplo, a ideia de x, a soma por n, ok? Isso daqui eu vou escrever como, colocando um ênfase aqui, eu vou escrever para facilitar como x barra. Quem que são esses caras? Isso aqui é a média dos valores observados de x. Certo? E aí, a mesma forma, eu vou ter isso daqui para o meu y. Tá? Então, isso aqui é a média dos valores observados de y. O que acontece? Tem uma observação aqui que eu acho importante aqui, ó. Uma observação aqui pra gente. A observação é, não funciona, a quantidade de pontos de x tem que ser igual à quantidade de pontos para y. Bom, isso aqui tem que permanecer isso daqui. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui na equação 1, tá? Voltando na equação 1. Então, aqui, voltando na equação 1. Quem que eu tenho aqui? A hora que eu voltar aqui nessa equação 1, vou fazer o seguinte. Essa minha soma, aqui principalmente, eu posso escrevê-la da seguinte forma. Essa soma agora aqui.
Se eu tenho esse xi dado por esses valores, então eu posso simplesmente substituir esses valores aqui dentro, certo? Vai ficar aqui, tá? Como aqui eu tenho um menos, vai mudar os dois sinais aqui. O que acontece? Qual que é a minha ideia que eu quero? O que a gente precisa é minimizar a soma de erros quadráticos. É isso que eu quero fazer. Eu quero minimizar a soma de erros quadráticos. Em função de quem? Com relação aos parâmetros A e B. Tá? É isso que a gente quer fazer aqui, ó. Certo? A gente quer fazer essa minimização. Para eu poder minimizar isso daqui, qual que é a ideia que vai estar por trás? A ideia de derivada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e vou falar assim, ó. Vamos pegar esse valor aqui e vamos derivar esse cara aqui, tá certo? Com relação, no caso, ao A. A hora que eu fizer esse cara, isso daqui, para mim, né, o mais correto de escrever isso daqui é algo assim, tá certo? Isso daqui, na hora que eu fizer isso, eu quero que isso aqui seja zero, tá? Porque eu vou fazer ou seja, eu vou fazer a taxa de variação desse cara sendo quanto? Zero. Então, a primeira coisa. E depois, eu quero fazer essa mesma coisa para quem? Eu quero fazer essa mesma coisa com relação a parâmetro B. Eu quero minimizar essa soma dos erros quadráticos com relação a B, de tal maneira que ele dê zero. É isso que a gente está pensando aqui. É isso que eu quero fazer, especificamente aqui. Tá? A gente quer fazer essas duas coisas. Muito bem. Então, vamos começar aqui pela primeira. Então, a gente tem o seguinte. Se eu pegar isso daqui, a partir desse ponto, o que eu tenho aqui, pensando, é o seguinte. Eu vou ter a derivada disso daqui com relação a A. Esse cara com relação a A, eu quero que dê zero. Quanto que dá esse valor aqui com relação a A? Né? Então, como eu tenho esse 2 aqui, eu vou ter que pensar na regra da cadeia, como eu falei. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Eu vou ter 2, certo? Ó, vou derivar essa função com relação a A. Então, vai aquela regra da cadeia que eu tive na aula passada. Esse 2 cai, tá certo? Aqui, subtrai um daqui, vai ficar sem a potência 1. Aí, se eu derivar esse aqui com relação a A, dá zero. Isso aqui dá menos x, e observado, menos b vezes x com relação a A, dá zero também. Então, vai sobrar aqui dentro para mim, vai ficar menos 2x e observado, tá certo? Que multiplica todo mundo aqui dentro. Esse é o principal fator que eu tenho, tá bom? Isso aqui é o que isso aqui é o que eu tenho para essa com relação a A. Como que a gente pode dar uma pensada com relação a essa equaçãozinha aqui? A gente pode dar uma melhorada nela, tá certo? Então, eu vou dar uma melhorada com relação a esse somatório para todo mundo aqui, e depois eu já vou começar a escrever segundo a anotação que a gente colocou lá em cima para simplificar e a gente poder andar dessa forma, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Então, para isso daqui ser igual a zero, significa, então, que eu posso reescrever todo mundo aqui de tal maneira que isso daqui ficaria assim. Ficaria o somatório, aqui, por exemplo, de 2 vezes y e aqui, observado, tá certo? Mais somatório, vou tirar esse, opa, um pouquinho, isso aqui, mais aqui,
deixar fora para dar certo, mais somatório de I igual a 1 até N, tá? De 2 a x i, tá certo? 2 a x i 0, ou seja, esse vezes esse daqui, ok? Então, vai me dar, eu posso escrever assim, tá? Aqui, e mais, então, menos com menos dá mais, eu vou ter o somatório de i igual a 1 até n de b. Agora vamos lá. Vamos dar uma pensada nisso, ou melhor, né? 2b. 2b e todo mundo igual a zero. Bom. Mundo é igual a zero. Assim. O que está acontecendo aqui? Vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, esse A aqui e esse 2A, tudo isso aqui são valores constantes. 2 é constante, A é constante, 2 é constante, B é constante. Primeira coisa. Como eu tenho 2 aqui, 2 e 2, então eu posso simplificar essa expressão dividindo todo mundo por 2. Por que eu posso dividir todo mundo por 2? Porque se eu dividir aqui por 2, essa parte por 2, essa parte por 2 e 0 por 2, continua 0. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é dividir todo mundo por 2. Fazendo isso, a gente já chega numa expressão melhor. Ou seja, essa parte aqui já fica sem o 2. Já posso tirar aqui. Eu vou colocar somente o menos desse lado. Aqui, tá certo? Aqui eu posso tirar esse 2 daqui e vai ficar o A para fora. Então, eu tiro aqui o A, como ele é uma constante e está multiplicando, tá certo? Aqui, o A fica para fora. E aqui, o que vai sobrar para mim vai ser 2B. Então, vai ficar somente B. Ficaria 1 e o B fica aqui fora. Tá certo? Todo mundo igual a 0. Então, agora, utilizando as notações que eu fiz lá em cima, que eu apresentei para vocês, a gente chega no seguinte. A gente chega aqui, ó. Que isso daqui é menos xy, ou seja, é a soma desse cara, mais a vezes x, a soma de xx ao quadrado, mais b vezes o n. Todo mundo igual a 0. Tá vendo que legal? Bacana que é. Agora que eu quero mostrar para vocês. Olha que interessante que a gente vai chegar. Eu vou colocar... Deixa eu colocar aqui. Ponto. Embaixo. Aqui. Deixa eu inserir de novo a equação. Para mostrar isso daqui para vocês. Como é interessante. Eu vou isolar B. Então, isso daqui fica negativo, essa parte negativa fica positivo. Então, vai ficar B aqui igual a somatório de xy, x vezes y, dividido por n, tá certo? Aqui eu tenho este valor, tá? Deixa eu ver se tá tudo certinho, se eu não tô fazendo nenhuma bobagem com vocês. Ah, pessoal, olha eu errando aqui de novo. Aqui, ó, tem um x e aqui, tá vendo? E aqui, então, eu tenho esse ponto. Então, isso aqui não é isso daqui, isso aqui é esse cara. Bom? Tá? Então, aqui, eu tenho, na verdade, essa equação. Eu vou me dar uma melhorada nessa equação aqui e ela vai ficar da seguinte forma.
essa equação toda aqui. Só vou dar uma melhorada nela. E a gente vai pegar essa parte que está negativa. Opa, lelê. Essa parte que está aqui negativa, Ctrl X, vou colocar para cá como positivo. Só isso, tá? Certo? Então, aqui eu já tenho uma primeira funçãozinha, tá certo? Isso aqui eu vou chamar de 1, assim. 1, certo? Então, essa primeira parte a gente já fez. Agora, a gente vai fazer a segunda parte, tá? Que é exatamente isso daqui que eu falei para vocês. Então, a gente vai pegar esse cara, vai fazer aqui embaixo. Aqui. Como aqui? A gente vai pegar todo mundo. A gente vai pegar a função, que é essa daqui, e pensar nessa função derivando com relação ao quando eu fizer essa derivada aqui, o que vai sobrar para mim vai ser o seguinte. Quando eu fizer aqui, vai sobrar menos 2y e observado menos x e observado aqui menos b, tá certo? Quando eu fizer essa derivada aqui, vai me dar esse resultado. Isso daqui tudo é igual a, desculpa pessoal, aqui é zero, certo? É isso aqui que eu tenho. Agora a gente vai fazer a mesma forma, a gente vai abrir todo mundo aqui. Então o que acontece? De novo, como eu tenho esse 2, já pensando aqui, eu posso simplesmente esse 2 aqui, como é uma constante, ele vai sair para fora do somatório. Então, sim, eu divido toda a equação por 2, isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 1, e aqui continua 0, sem problema nenhum. Aí, como que vai ficar, então, esse nosso operador aqui, somatório? Esse operador vai ficar da seguinte forma. Vai ficar i igual a 1 até n, tá certo? Aqui vai ficar, eu vou deixar até aqui fora já 1 menos de y e observado, tá certo? Mais esse operador novamente, aqui, de i igual a 1 até n, tá? Esse aqui é uma constante, esse a aqui, então, esse a cai para fora, tá? De quem? De x e observado, certo? Menos, então aqui, ó, menos com menos, esse cara tá, mais b somatório aqui de i igual a 1 até n de 1. Tá? E aí, isso aqui tudo é igual a 0. Então, colocando aqui é negativo, perdão, né? Aqui é menos. Colocando daquela forma, naquelas notações que a gente fez, então a gente tem aqui, então, menos a somatório de y mais a vezes a somatória de x mais b, n é igual a 0. Agora, aqui, tá? Isolando b, então, eu tenho o seguinte, se eu isolar b aqui, eu vou ter b igual, isolando esse b aqui, y, ou melhor, a somatória de y por n, menos a vezes a somatória de x por n. Olha, interessante. Isso daqui eu defini com vocês, essa parte aqui, como a média de y. Isso aqui como a média de x. Então,
Olha que interessante que é isso aqui. Isso aqui é muito legal. A gente pode reescrever isso daqui simplesmente da seguinte forma. O B nada mais é que, se eu pensar aqui, a média em Y vezes o parâmetro A que eu quero encontrar, perdão, o parâmetro em Y, menos o parâmetro A que eu quero encontrar, multiplicado pela média em X. Então, aqui já vale um primeiro comentário, que é o quê? Nota que esse parâmetro aqui, que é o interceptor, né, o coeficiente linear da reta, ele depende da média de X, a média de Y e da média de X. Estão percebendo? Então, o que isso mostra? Isso mostra o seguinte, que dependendo como vai estar a sua distribuição de valores para o X e para o Y, esse cara aqui, ele só vai pegar a média, ele não está levando em consideração como está a sua distribuição, portanto, e nem a probabilidade dela. Portanto, se você tiver uma distribuição muito assimétrica, o que acontece com os pontos? Vai ficando ruim os seus ajustes. Tá certo? Se para cada ponto de distribuição muito assimétrica, vai ficando ruim os seus ajustes. Então, esse é um detalhe aqui, certo? Porque ele leva em consideração média. Tá? Aí, como que a gente pode fazer, então, para pensar nesses parâmetros todos aqui, levando em consideração isso aqui que a gente já tem? Por quê? Se a gente parar para pensar um pouco, a gente já tem essa equação 1 e essa equação 2, certo? Deixa eu pegar aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai substituir a equação 2, que é essa daqui, tá certo? Essa equação 2 aqui, a gente vai substituir lá na equação 1, que é aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo, pra gente, vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui uma cor padrão, para ficar mais fácil. Substituindo 1 em 2. Tá certo? Substituindo 1 em 2. Então, como que fica aqui? Fazendo essa substituição, substituindo 1 em 2. Vou pegar aqui a equação 1, que é essa daqui. Tá certo? Ah, perdão. Esse amigo aqui já corrigindo, né? Uma pequena correção. A gente está já fazendo essa notação. Bom? Aqui e essa notação aqui. Tá? Pronto. E agora todo mundo tá tudo ok. Certo? Com todas as notações que estava fazendo aqui. Tudo bonitinho. Pegar essa equaçãozinha aqui para a gente trabalhar com ela. Opa, vem o A também, meu amigo. Peguei aqui o A. Coloco todo mundo aqui. Muito bem. Quem é esse B? Esse B é a média. São esses dois valores aqui. Certo? Vou colocar os dois valores aqui. Tá? Já multiplicando, fazendo multiplicação aqui, ó. Multiplicação e multiplicação. Aqui. Tá legal? É isso aqui que a gente tem. Tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva desses somatórios aqui dentro e vou isolar A. Quando eu fizer isso, a gente acha o coeficiente angular. Tem a fórmula do coeficiente angular. Achando o coeficiente angular, que daí não depende mais de B, quando a gente calcular esse A, a gente volta e calcula quem? O interceptor, coeficiente linear. Tá? Então, fazendo aqui, vamos fazer a distributiva, passo a passo, bonitinho. Então, a gente tem aqui, ó, que AX ao quadrado mais a média, que é esse cara aqui, de Y, vezes X, tá certo? Que a gente tem aqui, tá? Menos AX barra, esse aqui, tá bom? É igual a
xy aqui. Tá certo? É o que eu tenho para trabalhar. Tá? Agora eu vou pegar e vou isolar quem? Vou isolar A. Tá certo? Então eu posso pegar esse amigo aqui, passar para o outro lado já. Então, quando resolver aqui o problema, isso aqui ficaria mais ou menos da seguinte forma. Olha só, tenho aqui, eu tenho esse cara aqui, vou pegar aqui, ó. X, Ctrl X, coloca aqui, certo? Aqui, tá? E aí, fazendo, isolando o meu A, aqui ficaria assim, aqui, tiro o A, e teria aqui, certo? Eu tenho esse primeiro momento. Então, com tudo isso, eu posso simplesmente calcular o meu coeficiente angular aqui embaixo. O próximo passo é isso aqui, fecha aqui, e tudo que está aqui, eu simplesmente vou dividir aqui. Certo? É isso que eu vou ter. Tá vendo? Então, esses amigos aqui, eu tenho aqui a minha divisão de todo mundo. Tá vendo? Ele não colocou direto como divisão, vamos ver se ele coloca agora. Dividido por x, a somatória de x quadrado, menos x barra, que é esse cara aqui, vezes aquele ali. Pronto. Isso daqui, esses carinhas aqui, notem que esse A também depende da média de y e da média de x. Ele depende desse cara. Tá vendo? Depende dessas médias. Então, por isso que é um dos limitadores. Se ele depende da média, dependendo como está a sua distribuição, complica, porque fica assimétrica. Tá? E aí, isso daqui a gente pode fazer tudo no Excel agora. Tá certo? E calcular o A. E depois do A calculado, a gente calcula o B. Tá? Então, nesse caso, a gente tem fórmula pronta. Se a gente coloca uma função muito complexa aqui em cima, tá? A gente pode chegar em lugares que a gente não vai ter uma fórmula pronta ou fácil de calcular. Principalmente se envolver cosseno, seno, tá certo? Aí tem que fazer por cálculo numérico, que é ficar fazendo fazendo iteraçõezinhas até chegar utilizando, por exemplo, o método de Newton, Raphson, para conseguir minimizar os problemas que a gente tem, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui agora, vamos calcular esse coeficiente angular lá no Excel, que a gente já tem o valor. A gente já sabe quanto tem que dar esse cara aqui, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Para ficar mais fácil aqui para mim, eu só vou pegar esse gráfico e vou jogar um pouquinho para cá, para poder fazer conta, certo? E aí, vamos ver o que a gente vai precisar. Vou pegar isso aqui, tá? E vou colocar aqui para a gente poder trabalhar com tranquilidade. Vou colar como colar especial, vou colar como meta-arquivo avançado aqui, ele vai ficar como uma figura. Vou formatar essa imagem, vou cortar aqui, diminuir um pouquinho, aumenta um pouco ela aqui, pronto. Deixar ela aqui para mim assim. Esse é meu A, tá? E agora eu vou pegar o B, que a gente calculou aqui, pegar esse B, vou colocar esse B aqui, colar especial, meta-arquivo avançado, vou cortar essa imagem para facilitar para a gente também, aqui, aumentar um pouco, deixar ele aqui do lado. Então, A e B. Então, vamos calcular o A primeiro. Então, o que o A está precisando? Ele está falando assim que ele está... Essa é a primeira parte aqui, ó. X vezes Y para cada um deles, tá? Então, aqui, ó, vou calcular X vezes Y. Tá bom? Eu tenho aqui. Certo?
Como que eu faço para calcular o x vezes y? O x eu tenho aqui, vezes o y, que é esse daqui. Eu vou, como ele vai estar, esse cara em formato de data, vou colocar no formato geral aqui, senão ele coloca em formato de data para mim. Tá? Então, x vezes y, estou calculando todo mundo aqui, vai até lá embaixo. Muito bem. Aí ele tem aqui o x quadrado, que é x vezes x. Aqui, que é igual a x vezes x. Certo? X vezes x. Olha lá. Pegou aqui. Agora, então, eu tenho x vezes y, x daqui. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer essa soma, precisa tirar essa média do y, esse x, a média de x, a soma de x, tá vendo? E a soma do x quadrado, para calcular o A. Então, a gente tem todos esses argumentos para calcular. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Vou começar por aqui, ó. Soma x vezes y. Tá? Aqui, ó, igual soma x vezes y. Esse cara aqui, soma todo mundo. Somei. Aí aqui eu vou ter a média. Próximo aqui que eu preciso, que ele está falando para mim, é a média de x. Então, eu vou pegar aqui média de x. Então, aqui igual média de x. Aqui. Certo? Opa, perdão. Média de y, que ele está usando aqui. Média de y. Escrevi média de x, mas é média de y. Média de y. Perdão, tá aqui. Agora ele pega a soma de x. Vamos lá. Igual soma de x. Os pontos que eu preciso. Aqui. Aqui. Personalizado geral. Pronto. Soma de x. Valeu aqui. Agora eu preciso da soma de x vezes x. Então, aqui, igual soma de x vezes x. Aqui. Tá? E aqui eu preciso da média de x. Igual média de x. Aqui. Colocar em formato de número também. Aqui. Beleza? Então, colocou todo mundo aqui para mim. Opa, lelê. Aqui. Tá? Então, esses aqui são os valores que eu preciso para calcular esses meus amigos aqui. Então, agora a gente vai calcular o nosso coeficiente angular. Vou calcular quem? Vou calcular o meu A. Tá? Calcular o meu A. Como que esse meu A ele é calculado? Ele é soma de x e y, soma de x e y, menos a média de x, a média de y, vezes a soma de x, aqui, fecha parênteses, dividido por quem? Pela soma quadrada de x, que a gente calculou aqui, menos média de x, certo? Vezes a soma de x. Esse aqui. 0,0861. 4 casas decimais que nem calculou ali. 0,0806. Nem calculou aqui. 0,0806. Bom, calculou aqui. Tá? De novo, qual que é a questão aqui? Qual que é a limitação desse método? É isso aqui, ó. São as médias. Porque daí, qual que é a questão? Distribuição. Como isso aqui é distribuído. Tá? Então, calcular o quem agora? A gente calculou o A. Agora a gente calcula B. Certo? Esse é o A. A gente terminou de calcular. Então, a gente calcula quem? A gente calcula B. Da mesma forma. O B vai ser quem? O B vai ser a média de Y
média de y. Média de y. Aqui. Menos o A, que é esse aqui. Vezes quem? A média de x. Vezes a média de x, que é esse aqui. Aperto Enter. Tá aqui. Opa. Menos 3.303,22. Vamos ver quanto deu aqui. Menos 3.303,2. Ele colocou somente uma casa decimal ali, aqui ele colocou, fiz com duas. Tá vendo? Vamos cá. Então, assim, isso aqui é um bom modelo, essa reta? Não, para esses dados, de maneira nenhuma. Mas o que ele mostra para mim? Ele mostra para mim se, no caso, essa taxa de variação ainda tem crescimento ao longo do tempo. Sim, ele está tendo uma pequena aceleração ao longo do tempo. Ou se está zerado. Ou se está negativo. Tá certo? Você consegue ver isso. Tá? Tanto que o R quadrado é muito baixo. Tá certo? Então, nota, observa. Isso daqui foi feito por essa fórmula. Tá? Agora, olha que interessante. Eu também posso calcular esse mesmo A calculando por fórmulas no Excel. Tá? Então, existem algumas fórmulas. O A aqui, ele é considerado, ele é dado como inclinação da reta. Se ele é inclinação, retorna a inclinação da regressão linear. Então, tenho aqui. Então, se eu ver aqui, ó, ele quer saber quais são os y conhecidos. Os y conhecidos são esses daqui. Quais são os x conhecidos? Os x conhecidos são esses daqui, a partir de fevereiro até o último. Acho que eu peguei o número errado aqui. Esse aqui é o x conhecido. Pronto. Aqui. Esse valor é igual a esse valor. Tá vendo? Os dois valores aqui são iguais. Tá? Agora, B. O B ele é conhecido como a linha inclinação. Isso aqui é intercepção, interceptor. Tá vendo? Okay. Então, da mesma forma, ele quer saber quem são os y conhecidos, depois quem são os x conhecidos. É fevereiro. Tem que ser sempre o mesmo tamanho. Aqui, este valor é igual a este valor. Funciona da mesma forma. Tá? Se você quiser calcular o r quadrado, tem uma fórmula no Excel conhecida como r quadrado, r quadrado. Você simplesmente coloca quem? O y conhecido, os x conhecido e voilà. Aqui ele dá 0,00218. Aqui ele dá 002 porque ele colocou 4 casas decimais, aqui ele colocou mais. Tá bom? Então é isso daqui que eu queria mostrar para vocês. A ideia aqui de você utilizar esse método aqui. Como eu falei, quando é uma função mais simples, você calcula rapidinho. Tá certo? Quando é uma função mais complexa, você calcula, vai se tornando cada vez mais difícil e vai ter que ir usando outros métodos para calcular. O que é interessante é perceber que esse método, a questão dele, é que ele usa médias. Entendeu? Então, ele está atrelado à média das suas distribuições. Isso que é interessante notar. Tá bom? Isso é muito, muito, muito bacana mesmo notar isso. Ele está envolvido com a média das suas distribuições. Né? Então, você tem distribuições assimétricas, vai ficando mais complicado. Tá certo? Era isso que eu queria mostrar neste momento aqui para vocês, desse ponto todo aqui. Então, depois eu vou mostrar algumas coisas numa próxima aula, como fazer, qual que é o detalhe desse daqui, numa base de dados que aparentemente podia traçar uma reta por ela, mas como que fica a distribuição, como a distribuição é muito assimétrica para os valores, como ele não fica bom. Entendeu? A probabilidade de você errar é muito grande. Tá certo? Então é isso que é interessante notar nesses detalhes. Tá? Então era isso que eu tinha para falar nesse momento com vocês e até uma próxima aula. Tchau, tchau.